Caríssimos e caríssimas, bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre Max Weber, um dos pais fundadores da sociologia, um dos autores clássicos dos primeiros passos da sociologia. E por que ele é tão relevante assim, né? O que ele tem de especial? Vamos lembrar que os clássicos geralmente citados da sociologia no seu início são Émile Durkheim, a gente tem um vídeo dele aqui, e o Karl Marx. O Émile Durkheim e o Karl Marx, eles são muito diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. Com certeza a sociologia deles está muito preocupada com o coletivo, né, com os comportamentos mais gerais, cada um da sua forma. Mas o Weber, ele não é que ele ignore isso, né, mas ele vai muito fundo na questão do indivíduo na sua sociologia. Por que eu estou falando isso? Né? Porque uma das grandes questões dele era explicar por que o indivíduo age desta ou daquela maneira. Quais são as motivações, quais são os interesses, quais são as intenções do indivíduo ao agir desta ou daquela maneira. Vai ficando mais claro o que eu estou querendo dizer quando a gente analisar a definição do próprio Weber acerca da sociologia. O que é a sociologia para Max Weber? Eu vou ler. É uma ciência que pretende compreender, essa palavra é importante, ao interpretar a ação social. Essa também é uma expressão fundamental. E com isso, explicá-la de forma causal, em seu percurso e seus efeitos. Então, o objeto da sociologia é a ação social. E quem é que age no social? O indivíduo. O indivíduo, ele age com certas motivações, com certos interesses. Para a gente poder ir fundo nisso, a gente precisa entender então o que é a ação social, que é o objeto da sociologia. A ação social, gente, é qualquer ação de um indivíduo ou de mais de um indivíduo que interfiram na vida de outros indivíduos em sociedade. Então, por exemplo, se eu abro um guarda-chuva no meio de uma tempestade para me proteger, isso não é exatamente uma ação social. Mas se eu abro um guarda-chuva para proteger alguém, aí eu já estou afetando diretamente uma pessoa com a minha ação. Se eu sou um político, eu tomo uma decisão, obviamente também é uma ação que vai interferir na vida de outras pessoas. A ação social, ela se divide em dois grandes tipos. Os indivíduos, às vezes, agem de modo racional e, às vezes, agem de modo irracional. Nem sempre a gente vai pensar muito, né? A ação racional, ela tem dois grandes subtipos. Você tem um tipo de ação racional direcionada aos fins e um outro tipo de ação racional direcionada aos valores. Direcionada aos fins é bem simples da gente entender, né? Não é nada difícil. Imagina que você sai para trabalhar todos os dias às 8 horas da manhã e chega em casa de noite. Você sai para trabalhar porque você quer ganhar dinheiro, porque você precisa do dinheiro. Então, essa é uma ação racional que você vai fazer com um objetivo, com uma finalidade específica. Por isso, é uma ação social racional em relação aos fins. Bom, mas existem também as relacionadas aos valores, que é quando você escolhe fazer uma coisa. Por quê? Porque você entende que aquilo é o certo a se fazer. Um exemplo que eu consigo pensar aqui agora é de uma pessoa que encontra uma carteira na rua, e nessa carteira tem uma quantia de dinheiro, mas tem também a documentação do dono daquela carteira. Esse sujeito que age racionalmente em direção aos valores, ele pode, por exemplo, escolher devolver essa carteira. Por quê? Porque ele considera que esses são os valores morais corretos. A
A gente pode pensar isso também para valores religiosos, né, que são um pouco mais específicos de acordo com a sua religiosidade. Se você é um cristão protestante, ou se você é um cristão católico, ou se você é um budista, e daí por diante. Tá? Então, ação social racional pode ser em relação aos fins e pode ser em relação aos valores. E a ação social de tipo irracional? Ela pode ser de dois tipos também. Ela pode ser em relação aos afetos e em relação à tradição. Pode ser afetiva ou tradicional. A ação social irracional afetiva, ela se dá quando você faz algo, você se move em uma certa direção por afinidades ou por uma coisa que ela vem quase que instintivamente. Pode ser uma briga de trânsito, pode ser presentear alguém que você gosta. Né? Então esse é o tipo de ação social irracional em relação à afetividade. Você tem um outro tipo de ação social irracional que é em relação à tradição, que é quando você faz coisas quase que como se aquilo fosse natural. Então, no Natal, na ceia, você se reúne com a família e come peru. Né? E você não fica pensando, né? Por que eu vou fazer isso nesse dia? Não, você simplesmente faz porque isso já está na cultura daquela comunidade onde você está vivendo. Tá bom? São esses os grandes tipos de ação social. Eu vou ler um trechinho do Weber que pode ajudar a gente a compreender. Que aí são as palavras dele, são os exemplos dele. Tá? Então eu peço que você preste atenção. Compreendemos o trabalho de apanhar lenha ou apontar a espingarda para um animal, não só em caráter imediato, mas também motivado. Quando sabemos que o lenhador realiza sua ação ou mediante remuneração, ou ainda para atender necessidades próprias, ou por recreação. São tipos racionais. Ele coloca entre parênteses, racional. Ou até porque reagiu a um estado de excitação irracional. Ele viu um urso e atirou, ficou com medo. Ou quando sabemos que o sujeito que atira age atendendo a uma ordem, com a finalidade de executar ou combater inimigos, racional. Ou por vingança, emotiva e, portanto, nesse sentido, irracional. Compreendemos finalmente, pelo caráter motivado, a fúria, quando sabemos que por trás dela estão o ciúme, a vaidade arranhada, a honra ferida. Está condicionada por estado emocional e, portanto, irracionalmente motivada. Todos esses complexos de sentido, compreensíveis, cujo sentido encaramos como uma explicação do efetivo desenrolar da ação. Portanto, a gente pode analisar, inclusive, aquilo que nem o sujeito mesmo sabe que está fazendo, ou melhor dizendo, aquilo que nem mesmo o sujeito tem consciência do porquê ele está fazendo aquilo. É possível analisar isso de forma científica, ou seja, é possível trazer esse tipo de problema para dentro da sociologia. Por quê? Porque Weber ele entende que a sociologia ela tem que ser compreensiva. Então ela é legal. Não é isso. É no sentido de que a sociologia ela tem por objeto compreender as circunstâncias de uma ação. E não simplesmente descrevê-la como se fosse possível. Descrever com objetividade sem de alguma forma falar sobre essas motivações. Claro, você pode colocar isso num exemplo concreto de um indivíduo. Eu penso muito num presidente que renuncia ou num rei que abdica do trono. É uma ação que a gente precisa avaliar se ela foi racional. Ela provavelmente é racional. Tem certas circunstâncias que ajudam a compreender aquele fenômeno. Aquilo não é aleatório. E você também pode colocar essa sociologia compreensiva para estudar comportamentos mais coletivos, o que é mais interessante. Então, por que protestantes
calvinistas agem dessa forma em se tratando de trabalho, que é o que ele vai fazer num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então ele percebe, por exemplo, que a religiosidade, ela explica, de certa forma, ações no campo da economia. Ele percebe. É claro que cada indivíduo calvinista, protestante, né, é um indivíduo, mas ele mais ou menos vai se comportar segundo certas motivações comuns daquele tipo ideal, que é o fiel calvinista. Ah, mas aí um ou outro vai fazer diferente? Sim, mas enquanto padrão de comportamento, aquele grupo vai agir mais ou menos da mesma forma. Então, para fechar, né? Então, esse entrelaçar dos sentidos da ação de alguém, que evidentemente pertence a um grupo maior, a uma classe social, por exemplo, né? Você entender esses sentidos da ação desses indivíduos, você consegue, enfim, construir uma sociologia compreensiva, uma sociologia que compreende melhor os fenômenos sociais. O Weber, ele não acredita que você possa reduzir tudo a fatos sociais ou a estruturas econômicas, neste último caso, para fazer uma referência ao Marx. Tá bom? Essas coisas são importantes, mas elas não são suficientes para construir uma sociologia realmente eficaz. Tá bom? Esse vídeo ele é bem básico sobre algumas ideias do Weber e a gente vai fazer algumas outras conversas sobre alguns assuntos mais específicos. Tá bom? É isso. Grande abraço.